De volta com a discussão sobre a questão do aborto, um tema muito polêmico. Irene Marinheiro se posicionou, e aí agora eu vou dar a oportunidade. Quem quer falar primeiro, Gabriel ou Bruno? Bruno, pode falar, Bruno. Pronto, eu queria só pontuar algumas coisas que são muito importantes, não só no aspecto jurídico, mas principalmente no aspecto teológico da coisa, né? 3 pontos a respeito dessa discussão precisam ser colocados. O primeiro, a gente tem que evitar o anacronismo, né? A gente não pode criar concepções e acreditar que o posicionamento a respeito do pró-aborto, do anti-aborto, ele ocorra se comparando com períodos anteriores ao que nós existimos, né? Então, Esparta, inclusive, é um período socrático, antigo, 4 séculos antes de Cristo, onde nem existia o cristianismo ainda. O posicionamento filosófico cristão ainda não era posicionado, né? A Idade Média, ela na verdade foi um grande problema dentro do ponto de vista das divergências religiosas, como acontece até o dia de hoje, né? Nós temos algumas correntes, tanto no meio católico como protestante, que têm alguma fundamentação, de certa forma, um pouco marxistas, que têm algum tipo de liberalismo, que não condiz com a perspectiva bíblica e hermenêutica que nós fazemos a respeito da Bíblia. A Bíblia é clara, né? Nós somos sempre a favor da vida, independente da situação. Nós nunca defenderemos, em hipótese alguma, em qualquer posicionamento do cristianismo, a morte, seja ela em qualquer situação. Nem o caso de estupro. Inclusive, né? Então isso, é um direito inegociável, ele é inviolável, assim como o artigo 5º da Constituição deixa também a vida como direito inviolável, indiscutível, né? E o terceiro ponto é que a partir desse momento, quando nós entendemos sobre a proposição da leitura religiosa, nem todo posicionamento de religiosos é o posicionamento da religião. As ideologias divergentes, as filosofias divergentes, elas não condizem. O fato, por exemplo, de uma pessoa falar em nome do cristianismo da religião não quer dizer que ela relativize ou ela organize, porque esse é o terceiro ponto que eu gosto de discutir, é a necessidade que a gente tem muitas vezes de relativizar as coisas. Relativizar o aborto, ele muitas vezes acaba deixando de criminalizar algo que é a morte, que é o crime, e a gente pode relativizar outras coisas também. Eu nunca vi ninguém, por exemplo, numa tentativa de homicídio, relativizar o homicídio porque amputou uma perna. Eu disse, não, ele tentou matar, então não vamos acusá-lo de tentativa de homicídio porque ele só amputou, só deu uma facada, ele deu um tiro. Então a gente não pode relativizar porque não pode deixar de ser crime. Da mesma forma, uma pedofilia, não porque alguém aliciou uma criança, mas não consumou o ato, ele não é mais pedófilo. Isso é relativizar, inclusive, é brincar com a questão moral, né? E esse é o grande problema hoje, social, e o grande problema hoje da corrupção do país é relativizar os valores e os costumes que vão se perder. Se realmente não fosse polêmico, a gente não estaria discutindo. E se tem uma discussão é porque não existe um consenso. Se não é objetivo, não é claro, não é ético e não vem de Cristo. Mas certas relativizações precisam acontecer à luz da justiça, porque nós temos pessoas pensando muito diferente na nossa sociedade. Gabriel. Bruno, com todo respeito à sua posição, mas tanto é que tudo é relativizado, tem 2 macro princípios que eu posso apontar no direito. O da proporcionalidade e o da razoabilidade. No momento em que eu tento matar e não consigo, por motivos alheios à minha vontade, eu não vou responder por a pena de homicídio consumado. Há uma relativização. Sim. Há uma ponderação pela proporcionalidade. No momento em que eu mato uma criança que acabou de nascer, respirou, nasceu com vida, eu pratiquei homicídio. Se eu pratico antes desse momento, antes de separar do útero, eu pratiquei aborto. Ou, no máximo ali, infanticídio, se a mulher estiver no estado puerperal. Então, verifiquemos. O ministro Barroso, ele veio aplicar a questão da defesa nos 3 meses pelo princípio da proporcionalidade, aplicando a teoria social apontada por Irene, em outras palavras, no primeiro bloco. O ministro Barroso, ele ponderou, olha, pela teoria social, vamos aqui flexibilizar, ponderar alguns artigos do Código Penal, descriminalizando, entre aspas, nos 3 primeiros meses o aborto, se a mulher quiser dispor, porque ela tem direito de dispor do seu próprio corpo, e identidade de gênero e tudo mais. O que acontece? A flexibilização, ela ocorre para evitar excessos, abusos extremos. Todo extremo em uma sociedade ocorre o quê? Discórdia, ocorre guerra, ocorre... Nós temos pensamentos distintos. Então precisamos identificar o que naquele momento, naquela situação social, por isso não se aplica Esparta. É uma realidade social. De que, nesse momento, qual é a porcentagem de aborto, morte de mulher,
Questão de feto. O que vai ser mais efetivo para proteger o feto, para proteger a mulher? Até os dados de próprio abortos que IBGE. são feitos fora da legislação, acho que são levados em consideração. São levados em consideração a automutilação da mulher? Exatamente. Eu vou mais além, inclusive, houve épocas em que, aliás, houve épocas e há povos que defendem o homicídio de meninas. Nós sabemos que no mundo árabe defende o homicídio de meninas para salvar o menino viril, o que vai ser o macho, o homem, que eles vão precisar, no entendimento deles, que nós sabemos disso, que quantas crianças são achadas, nós temos uma atriz, que eu esqueci o nome dela agora, que ela encontrou duas crianças, uma atriz estrangeira, americana, que ela criou duas crianças que encontrou, vocês me ajudarem, encontrou duas crianças, parece que na China, se eu não me engano, no lixo. E ela levou e criou, e hoje até que o marido dela terminou tendo um envolvimento com uma dessas filhas, dessas crianças. Nossa. Bom, então, assim, o que eu estou querendo dizer que a igreja sempre teve posições diferentes, entendeu? De acordo, muitas vezes, com a necessidade ou os interesses de então. Segundo, há uma diferença enorme de vida, o homicídio, cometer o homicídio, o assassinato de uma pessoa para um aborto. Principalmente eu coloco o aborto de 1 a 3 meses, que não é apenas um embrião, é apenas um langanho, na língua popular brasileira, na língua nordestina, é apenas um langanho, não é um ser humano, é um ser vivo, mas um ser humano não é. Não é um ser humano. Eu vou tentar só fazer uma justificativa. Com uma ponderação. Deixa ela terminar, aí eu deixo o Bruno falar e o Gabriel, tá? Guardem o ponto que aí ela continua. Ok. Pronto, agora eu me perdi. Com ponderação. Mas tudo bem, vá. Se viermos a defender que é um langanho, né? Até eu acho uma palavra um pouco forte. É porque é popular. A linguagem sertaneja, viu? E trazendo, dizendo que ali é uma vida. Mas espera aí, só quando nasce é ser humano. Não, quando nasce não. Após os 3 meses, então. Quando ele se transforma no feto. Então a senhora... Quando ele se transforma no feto, aí ele passa a ser um ser humano. Vejamos, há material genético... Segundo a medicina, viu? Não sou eu há material genético de que o óvulo, o espermatozoide, houve a fecundação e está ali se desenvolvendo, não é? Então há uma mutação do material primário? Não. A partir dali é vida, então, da fecundação. Ele quer dizer que a mutação... A partir da fecundação ocorreu a vida. Inclusive, houve uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo anterior Procurador-Geral da República, dizendo o seguinte: embriões em excesso, hoje acontece muito, não é? Questão de pesquisa em célula-tronco. Embriões em excesso. Tem que haver ali proteção ou não? Havia uma relativização da lei. Entrou, não, essa lei ela é inconstitucional, por ofensa ao direito à vida e tudo mais. Acabou naquela circunstância perdendo. Mas perceba, embriões em excesso, sem nenhuma perspectiva ou pouco provável de desenvolvimento para se tornar o quê? O que na linguagem senhora um ser humano. Não é? Ali estava fora, inclusive, da mulher. Teria que ser fecundado e desenvolvido. Então perceba, houve uma discussão até nesse aspecto. Quanto mais de uma vida que está ali sendo desenvolvida. Quando houve essa mensagem no WhatsApp, mandando a questão do médico, a criança no colo, aquilo foi uma comparação da questão do filho no colo e a questão de outro filho na barriga. A partir do momento que a mulher e o homem escolhem um método contraceptivo, eles estão impedindo aquela vida de se formar. Não seria a mesma coisa? O que ocorre desses pontos, e a gente precisa lembrar que a relativização do direito, ela primeiro parte do pressuposto das consequências. Claro que as consequências, dependendo da escolha, serão diferentes. Para o cristianismo, não existe pecadinho e pecadão.
quem mente é tão criminoso como quem estupra, como quem aborta, como quem mata, como quem rouba. Não existe pecadinho e pecadão, existem consequências diferentes e a justiça está aí para exatamente relativizar as consequências, não crime. Crime é crime. Dura lex, sed lex, como dizem os latinos, a lei é dura, mas é a lei que precisa ser executada. A vida e a concepção à vida, não existe essa ideia. Nós somos humanos e o fato de ter 3 meses, 2 meses, 1 mês, para mim não faz diferença e na Bíblia é vida, porque desde o ventre já é. Né? Deus ele coloca seus projetos e planos quando a gente ainda está no ventre. Isso acontece quando Maria estava no ventre de Jesus. Imagine se Jesus tivesse sido abortado quando José foi embora e não queria reconhecer o filho como dele. Imagine, por exemplo, se a mãe de Martin Luther King, ou seja, lá de Nelson Mandela, ou até mesmo de Bill Clinton, que foi presidente, que foi adotado porque poderia ter sido abortado e não foram. Então imagine só que perda a sociedade teria com menos um Mandela ou com um Bill Clinton, por exemplo, como presidente da República. E isso é muito importante porque hoje eu sou pai, né? E como pai, uma das experiências mais maravilhosas que eu tive foi poder de ouvir o coração da minha filha batendo quando ela tinha 3 meses de vida. Parabéns, né? Para você, companheiro. E esse é um privilégio, milhares né? de mulheres gostariam muito de poder dizer isso aí que você está dizendo. Ah, se eu pudesse ter meu filho. Ah, se eu tivesse condições de ter meu filho. Porque eu engravidei, o marido me abandonou, o marido não. Vamos começar pelas crianças de 15, 16 anos que engravidam. Aí a torta e a direita, usando o termo, eu sou sertaneja, viu, gente? Mas tá certo. Minha fala. Porque gravidez também implica em responsabilidade. Então, quando não tem os casos, é claro, de cunho jurídico. A menina de 15 anos é repudiada totalmente pela família, a família não quer nem ouvir falar, e você não acha que ela queria, tanto quanto nós, ter esse filho? Queria sim. Queria sim, se ela tivesse condições. É aí onde eu defendo o seguinte: um planejamento familiar adequado no país faria com que não acontecesse tanto aborto. Mas nós não temos planejamento familiar. É um problema isso é um problema social, um problema de educação. O direito está muito avançado nisso. Voltemos a tanto o aborto é um problema social e é uma questão de saúde pública, viu? Claro. É uma questão de saúde pública. Hoje a social está preparada de saúde pública. Então, eu conheço várias pessoas que já disseram para mim: se eu pudesse ter tido aquele filho, eu teria tido com muito amor, porque hoje eu teria um rapaz com 30 anos, com 20, com 40, com 10, não sei o quê. Então, não venha com esse discurso que eu tenho um filho, graças a Deus, todos nós queríamos. E nem pense que alguém faz um aborto. Não, vocês não sabem quanto é doloroso se fazer um aborto. Eu não fiz não, porque eu nunca engravidei na minha vida. Eu sou casada, mas não tive filhos. Mas criei. Mas existe uma decisão psicológica, um impacto psicológico da mulher que decide fazer isso. Quanto é doloroso, quantas pessoas nós já recebemos no Centro da Mulher, inclusive aconselhando para que tivesse seu filho, para que deixasse o filho crescer na barriga para ter seu filho. Mas não tinha condições, não tinha como. Quantas e quantas e quantas. Então, é uma questão social, claro. É uma questão de saúde pública que tem que ser levada em consideração. Vamos lutar, todos nós, advogados, católicos, cristãos, como eu também sou cristã, cristãos, movimentos sociais, vamos lutar por um planejamento adequado nesse país, porque dar camisinha para todo mundo ou dar pílula não resolve o problema de evitar gravidez, não. O que resolve educação. Primeiro, a educação, e segundo, um planejamento onde tenha a educação, planejamento. Voltando à pergunta do Rafael, vamos lá, só a questão dos métodos contraceptivos se seria considerado aborto também, não é? Sim, sim. É interessante, porque é um argumento um pouco mais genérico do que os embriões em excesso. Naquele momento dos métodos contraceptivos, da camisinha, a questão de que ali, da masturbação que a senhora pontuou, que estavam matando milhares de pessoas. Está todo mundo falando dessa questão da masturbação. O que acontece? Ali ainda não há potencialidade de desenvolver um ser vivo. Não há. Não houve ainda sequer o início. Houve apenas o quê? O material genético.
A gente está com muito pouco tempo agora, só preciso dar um momento para cada um fazer uma consideração final sobre o assunto. Eu tinha muitas outras perguntas para fazer, mas infelizmente por causa do tempo, o tempo está muito curto. Mas eu gostaria de pedir... Ao falar de aborto, não se fechassem, abrissem os olhos e olhassem para a sociedade que a gente vive e começassem a compreender as razões das pessoas que fazem aborto. Ninguém faz um aborto porque quer, porque gosta, não. As pessoas que fazem aborto só fazem por consequências que levaram ela a fazer isso. A pobreza, a miséria, tudo, o abandono, tudo. É isso que leva uma pessoa a fazer aborto. Então, a gente quer que a discussão do aborto seja feita com mais, me ajuda um termo? Com tivesse mais abertura para essa discussão. Entendeu? Fosse discutido sem tanto rancor, sem tanta raiva, sem tanto ódio. Porque mais racional, assim, mais racional, mais pé no chão. Tão passional, não fosse tão passional, fosse mais racional. Usasse da racionalidade para discutir essa temática. Okay. Gabriel. Eu traria um pouco, na verdade, tento trazer matemática a humanas. A gente tem que lidar cada situação como cada situação e a efetividade de cada ato. Fazer perdas e ganhos. O que aquele aborto e aquela manutenção vai gerar de perdas e ganhos para a mulher, para o feto, para a família, para a sociedade. Nós precisamos enxergar que nem é escancarar e nem fechar de todo modo. É ter uma flexibilização, enxergar que há situações e há situações. Como em caso de que o pai quis o aborto quando descobriu que o feto que estava sendo desenvolvido na barriga de sua mulher, ele tinha uma doença X. Mas a mulher manteve, o filho nasceu e ele amou muito a criança. Trouxe muita felicidade ao lar. Como também teve casos em que foi desastroso. Então tenhamos sensibilidade de tratar vida como vida. Ser humano como ser humano, mulher como mulher, feto, como vida. Perfeito. Ser humano como... Bruno, muito obrigado. Vou tentar manter também essa leitura. E Jesus sempre foi conhecido como Rabi, que em hebraico significa mestre. Ele era um professor. E se verdadeiramente hoje vivêssemos o cristianismo proposto por Jesus, o sistema judiciário, o sistema de saúde não estaria na calamidade que hoje existe, a sociedade não teria tantos problemas se amássemos mais. O que falta é amor. O cristianismo não espera a perfeição das pessoas, espera a humanidade. E é isso que nós somos humanos, e como humanos precisamos amar uns aos outros, assim como Jesus também nos amou. Ok, gente, muito obrigado. Eu queria que essa discussão fosse mais longe, mas infelizmente... A gente ia longe, não ia não? Olha aí, agora chegamos num denominador, mesmo com opiniões diferentes. Muito obrigado, viu? A discussão teve que terminar por aqui. Imenso, meu querido. A discussão teve que acabar por aqui, mas ela pode continuar aí do outro lado da telinha. É só levar cada um desses argumentos para continuar discutindo na escola, na faculdade, no trabalho, com os amigos, com a sociedade em geral, nas rodas de conversa, enfim. Nunca deixe de se informar, sempre com qualidade. Só assim você vai ter uma boa opinião formada sobre o assunto. Até o próximo programa.